A reforma tributária é frequentemente apresentada como uma grande simplificação do sistema tributário brasileiro. Mas a pergunta correta não é se ela simplifica ou não. A pergunta correta é se a reforma elimina a complexidade do sistema, ou se apenas substitui um modelo fragmentado por outro juridicamente mais sofisticado. Antes da reforma, a tributação sobre o consumo no Brasil incidia sob a perspectiva econômica por meio de 5 tributos distintos: o Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI de competência da União, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, de competência dos Estados, o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, ISSQN, de competência dos municípios, e as contribuições ao PIS e à COFINS, também de competência federal. Cada um desses tributos possuía base de cálculo, fato gerador, regimes de apuração e regras próprias de creditamento. Esse modelo gerava uma base de incidência altamente fragmentada e um sistema legislativo pulverizado, composto por 27 legislações estaduais de ICMS, milhares de legislações municipais de ISS e regimes federais complexos de PIS e COFINS. Essa fragmentação aumentava o custo de conformidade, dificultava o cumprimento das obrigações acessórias e alimentava um contencioso tributário elevado. Um dos principais efeitos dessa estrutura foi a litigiosidade em torno da classificação jurídica das operações. Discutia-se constantemente se determinada operação configurava mercadoria, serviço, industrialização ou algo intermediário. Um exemplo emblemático foi a tributação dos softwares. O Supremo Tribunal Federal chegou a firmar entendimento no sentido de que softwares de prateleira estariam sujeitos ao ICMS, enquanto softwares desenvolvidos sob encomenda estariam sujeitos ao ISS, entendimento que posteriormente foi revisto. Esse tipo de controvérsia não é um detalhe acadêmico. Ela gera insegurança jurídica, planejamento defensivo e custos relevantes para empresas e para o próprio Estado. A reforma tributária busca enfrentar esse problema mediante a racionalização da tributação sobre o consumo. Para isso, substitui aqueles 5 tributos: IPI, ICMS, ISSQN, PIS e COFINS, por 2 tributos principais: o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, e a Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS. O IBS é um tributo de competência compartilhada entre estados e municípios, enquanto a CBS é de competência da União. Do ponto de vista normativo, IBS e CBS possuem estrutura praticamente idêntica, diferenciando-se essencialmente pela competência para a fixação das alíquotas e pela destinação da arrecadação. Para o contribuinte, a lógica é a de um modelo unificado de tributação sobre o consumo. Ainda que juridicamente existam 2 tributos distintos, a base de incidência do IBS e da CBS é expressamente ampla. Ambos incidem sobre operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, bem como sobre serviços. Quando se fala em direitos, não se trata de um conceito abstrato, mas de operações concretas do mercado, como a cessão ou o licenciamento de direito de uso de software, a cessão de direitos sobre marcas, contratos de leasing e outras operações envolvendo bens incorpóreos. A lógica é justamente alcançar situações que no modelo anterior geravam disputas recorrentes entre ICMS e ISSQN. Nesse ponto, é correto afirmar que a reforma promove simplificação real. Primeiro, porque reduz significativamente as disputas classificatórias, já que a incidência deixa de depender da distinção formal entre mercadoria e serviço. Segundo, porque institui uma não cumulatividade ampla. Como regra geral, o IBS e a CBS permitem o creditamento do imposto incidente sobre todas as operações anteriores envolvendo bens, direitos ou serviços, corrigindo as limitações existentes no ICMS, no ISSQN e no PIS, COFINS. Terceiro, porque o IBS substitui o ICMS e o ISSQN e passa a ser cobrado no destino e não na origem, o que reduz distorções econômicas e a chamada guerra fiscal entre os entes federativos. Isso, no entanto, não significa que o sistema se torne simples. A complexidade não desaparece. Ela muda
de natureza. Em vez de múltiplas legislações dispersas, o novo modelo passa a depender fortemente de leis complementares nacionais, responsáveis por definir regras de creditamento, hipóteses de exclusão, regimes específicos, mecanismos de cashback e exceções previstas na própria Constituição. Além disso, surge o Comitê Gestor do IBS, órgão responsável pela arrecadação, fiscalização e distribuição do imposto entre estados e municípios, o que adiciona uma camada relevante de governança institucional ao sistema. Portanto, a complexidade deixa de ser fragmentada e passa a ser centralizada e tecnicamente densa. Sai um modelo caótico e pulverizado, marcado por disputas federativas e classificatórias, e entra um modelo mais organizado, uniforme e alinhado à lógica do IVA, mas que exige elevado grau de técnica jurídica para sua correta aplicação. Assim, a resposta honesta é que a reforma tributária simplifica a estrutura e a lógica econômica da tributação sobre o consumo, mas mantém um nível elevado de complexidade jurídica e normativa. Para quem atua com direito tributário, isso não reduz a necessidade de estudo, apenas muda o objeto do estudo. E para quem empreende, compreender essa nova lógica não será opcional, mas essencial para planejamento e sobrevivência fiscal no novo sistema. Enfim, a reforma tributária mudou profundamente a lógica do sistema, e entender essas mudanças exige análise técnica, leitura crítica e base normativa. Se você deseja compreender melhor como a tributação funciona no nosso país, quais são os riscos, os impactos práticos e as oportunidades desse novo modelo, acompanhe os próximos conteúdos. A proposta aqui é tratar direito tributário com seriedade, precisão e responsabilidade. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva no canal e compartilhe.